Júnior Calais, estendemos aqui a nossa gratidão. Meus amados, nós estaremos em poucos minutos realizando uma atividade, estaremos lançando oficialmente uma obra, nesse momento, publicada pela editora Lopes. Carlos, por favor. Ok. A editora Lopes, ela foi fundada pelo pastor Jamiel Lopes, escritor de várias obras, dentre elas os best-sellers Psicologia Pastoral e Psicologia Aplicada à Educação Cristã da CPAD. Pastor Jamiel Lopes atua como pastor na Assembleia de Deus em Campinas. Ele é conferencista, mestre em psicologia pela PUC de Campinas, psicólogo clínico, professor universitário, articulista da CPAD, comentarista das revistas da Escola Dominical para Adolescentes e Juvenis da CPAD. Pastor Jamiel Lopes tem presidido a editora Lopes há alguns anos, e ao decorrer desses anos, a editora Lopes ela tem ecoado a voz de autores e escritores, tanto no Brasil quanto em terras estrangeiras. E nós enaltecemos a Deus porque esse ecoamento escrito tem chegado na nossa região. Sendo um escritor renomado ou anônimo, vale a pena ressaltar que uma escrita legalizada significa continuar falando, mesmo depois que o tal escritor venha a morrer. Por gentileza, Carlos. Entre vários escritores que a editora Lopes tem lançado, homens como, por exemplo, pastor Ziel Gomes, pastor Josué Brandão, tivemos o privilégio, no ano passado, a editora ter publicado uma obra escrita pelo nosso pastor presidente, pastor José Martins de Calais Júnior, por tema Ide, Reflexões do Evangelho de Cristo. Eu acredito que vários de vocês adquiriram essa obra. Quem ainda não adquiriu, espere a segunda edição para ter acesso às reflexões de experiências praticadas pelo nosso pastor como missionário. Quem aqui sente a presença de Deus, diga amém. Carlos, por favor. Nesse momento, temos o privilégio de estar realizando o lançamento de uma obra escrita pelo autor e escritor pastor Ronan Ramos Ferreira. O mesmo pertence ao nosso ministério, é pastor das Assembleias de Deus no momento na cidade de Joanésia. Ele escreveu o livro com o seguinte tema: Referenciais construindo uma história relevante. Convido nesse momento, por favor, pastor Ronan, a ficar aqui do meu lado. Eu quero também, nesse momento, convidar aqui o pastor Júlio César, que vai estar fazendo a leitura inspirativa, sintética do autor. Referenciais, construindo uma história relevante. Dia a dia estamos construindo a nossa história. Você já parou para pensar na importância da história que está construindo? Quais são as marcas de uma história relevante? Por que devo me preocupar com o que os outros pensam ao meu respeito? Foram essas perguntas que me estimulou à escrita deste livro. A consciência de que nossa história precisa repercutir em gerações posteriores levou-me a uma reflexão introspectiva que resultou nesta obra. Venha comigo trilhar nestas páginas desta obra e desvendar os mistérios de uma história relevante. Se prepare para ser protagonista de sua própria história. Venha descobrir seu propósito e abraçar-se a ele de forma convicta. Muito obrigado, pastor Júlio César. É debaixo dessa inspiração que a editora Lopes agradece a Deus e ao ministério, na pessoa do pastor Júnior Calais, o qual cede o espaço para o lançamento dessa obra, Referenciais
Construindo uma História Relevante, de autoria e escrita do pastor Ronan Ramos Ferreira, o qual nesse momento vai estar com a oportunidade para estender sobre a sua obra verbalmente. Em seguida, devolvo a oportunidade a quem faz jus. Muito obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, saudações ao nosso pastor presidente, a todos os diretores presentes e também ao Departamento de Educação Cristã. Louvar a Deus pela nossa 15ª Escola Bíblica Anual e louvar a Deus por nessa oportunidade poder realizar um sonho de poder deixar registrado na história algo de relevância para todos nós. Como dito, a inspiração desse material me veio diante de algumas perguntas que, de fato, necessitam de uma resposta. Essas são as respostas que pulsaram no meu coração, e ao ler esta obra, tenho certeza que você será edificado, assim como fui, enquanto o Senhor Deus movia em meu coração algumas ministrações. Esse livro não é um esboço de um sermão, mas sim pensamento de um jovem obreiro, a quem o Senhor chamou desde muito cedo para a sua obra. Dentro dessa premissa, louvo a Deus pela vida da minha família, que faz presente em boa parte nesse ambiente. Meu pai, pastor José Maria Ferreira, a quem eu amo muito. Minha mamãe, irmã Marilene, que também está aqui conosco, que muito embora alguém pense que foi pastor Zé Maria que me ensinou a pregar, na verdade foi a irmã Marilene Fortunato Ramos Ferreira, que muito me ajudou. Meu pai, sim, é a minha grande inspiração. Ao ler essa obra, no capítulo 1, vos convido a entender os mistérios de um Deus que garimpa pérolas preciosas, dentre elas você. No capítulo 2, te convido a refletir sobre uma necessidade urgente deste tempo. Ouvindo alguns jovens obreiros, alguns outros veteranos, houve-se a indagação. No nosso tempo não estão surgindo referenciais. Os que estão surgindo estão sucumbindo-se à vaidade dentro de um tempo muito rápido. Então, no capítulo 2, eu te convido a refletir sobre essa necessidade e entender que os referenciais existem, porém eles estão silenciados por alguma circunstância. No capítulo 3 também te convido a entender um pouco sobre a importância desses referenciais e de não tratá-los como heróis, porque eles não são heróis. São homens sujeitos a falhas como todos os outros. No capítulo 4, confesso que este é o capítulo que encantou muito o meu coração, enquanto o Senhor ministrava ao meu coração o capítulo 4, ministro do altar, sacerdote do lar. A importância do obreiro como ministro sobre um altar e como um sacerdote dentro do seu lar. O capítulo 5, embora talvez pareça uma biografia, na verdade trata de um testemunho que é o pastor da igrejinha. E para finalizar, te convido a ter convicção de que quando Deus chama, Ele garante. Quero ainda nesta oportunidade louvar a Deus pela vida de todos os pastores que me pastorearam e do nosso atual pastor que nos pastoreia, com muito carinho, pastor Júnior Calais, a quem em parte desse livro expresso a minha gratidão. Deus muito lhe abençoe, nosso querido pastor presidente. Louvar a Deus também pela vida do meu amigo pastor Cláudio Calais, que com muito carinho prefaciou esse livro e enriqueceu ainda mais com o seu pensamento de um escritor do nosso ministério, que já tem uma vasta experiência em escrever bons livros. Muito obrigado pelo seu carinho. Encerro a minha fala agradecendo à editora Lopes pelo carinho, porque quando pensei em fazer algo desse tipo, me esbarrei em uma diversidade de divergências, entre elas da impossibilidade. E disseram que era impossível escrever um livreto como esse e poder publicá-lo. Porém,
a editora Lopes, com muita cautela, me mostrou o caminho e me disse que era possível com muita facilidade. Estimulo, dentro deste contexto, a outros jovens, a outros pastores, que têm na sua estante, nas suas agendas, muitas anotações. Procure a editora Lopes, publique também o seu livro, que com certeza vai ser muito edificante para todos nós. Quando saírem, esse livro está exposto ali fora, estará também amanhã e depois, querendo adquirir, é R$ 35,00. Hoje estamos aceitando Pix e dinheiro, tá bom? Invista em conhecimento. Muito obrigado pela oportunidade ao departamento e ao nosso pastor presidente. Deus abençoe. Não poderia esquecer, pastor, me perdoe, da minha querida esposa, irmã Tatiane, e meus 2 filhos, o Alister e a Emily, que também está aqui, minha irmã Fabrícia, meu cunhado e meus sobrinhos também aqui estão. Muito obrigado pelo carinho de todos, que Deus abençoe. Irmãos, uma salva de palmas por esta brilhante ação. Salomão disse, irmãos, que não há limites para escrever livros. Eu diria que estão querendo nos calar. Expresse a sua voz através das escritas. Uns escrevem poesia, né, irmã Leni? Outros escrevem sermões. Registre aquilo que Deus te deu. Isso é muito bom. Outros escrevem livros didáticos, como o pastor Wallace, eu aconselhei ele há poucos dias, a tornar livro o material que ele preparou, curso de noivos, fazer do material um livro publicado. Eu já o incentivei algumas vezes para que ele faça isso. De acordo com o seu dom, com a sua chamada, com a sua vocação, coloque no papel. Poderá chegar dias que a voz não poderá ser usada, mas a letra vai chegar nas mãos das pessoas. Amém? Vamos orar pelo pastor Ronan. Eu quero convidar a sua esposa, irmã Tatiane, o filho Alister. Inclusive, irmãos, esse menino aqui, esse jovem, é uma bênção. E ele precisa muito das nossas orações. Cadê a Emily? Ele tem uma síndrome, espectro autismo, mas ele, irmãos, é muito inteligente. E eu quero que os irmãos orem, porque ele é uma bênção. Às vezes, nós que não convivemos com um autista, não atentamos para alguns detalhes. Tem hora que o barulho, muita conversa, muita coisa, para eles é difícil. Por exemplo, ele prefere estar aqui no culto, na aula aqui com a gente, que com as crianças lá em cima. Lá, para ele, é muito barulho. Aqui, ouvindo a palavra, para ele é melhor. Então, eu tenho certeza que Deus vai fazer dele um grande instrumento nas mãos de Deus. Pastor José Maria, irmã Marilene, inclusive, irmãos, irmã Marilene, nós temos orado por ela também. Eu vou pedir a irmã Vânia para vir aqui dar um abraço aqui na irmã Marilene. Ela está num tratamento de saúde, eu estou muito feliz de vê-la aqui hoje. Aqui, irmã Marilene. Ok. E os irmãos, a Vânia vai estar te abraçando, mas eu peço a alguém, põe as mãos sobre essa serva do Senhor. O que o homem não pode fazer, irmãos, Jesus faz. Jesus cura, Jesus restaura. Jesus salva a alma, mas Ele cura o corpo também. E é confiado nas promessas do Senhor. Aqui são muitas razões da oração. E essa família está sendo colocada diante de Deus. Glória a Jesus. Senhor, quero te louvar pela vida do pastor Ronan, pela coragem de colocar no papel as ideias que o Senhor o inspirou. Peço que abençoe todos aqueles que lerem este livro, que sejam impactados, que sejam transformados. Mas eu quero agora, Pai,